Igreja, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14. Apocalipse 3, 14. Diz assim a santa palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Querido Deus, nós bendizemos o teu nome, Senhor. É isso que temos procurado fazer até então. O Senhor é maravilhoso. E aprove ao Senhor separar um dia para ser adorado publicamente pela sua igreja. E aqui estamos, Deus. Fale conosco, Deus querido. Em Cristo Jesus, para a glória dEle, no poder do Teu Espírito, na direção dEle, Senhor. Nós queremos entender esta porção inspirada, sagrada da Tua Palavra. Eu peço, meu Deus querido, que cada palavra, que cada versículo aqui seja entendido e aplicado. É o que eu te peço no nome do teu Filho, Jesus. Amém. Poder se assentar, amada igreja. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final, não do livro do Apocalipse. Ainda temos aí muita coisa para vermos e para aprendermos da sua palavra. Mas nós chegamos aqui no final da primeira sessão do livro do Apocalipse. Trago-lhes à memória que o livro do Apocalipse, ele tem um padrão numérico, ele traz uma ênfase muito grande no número 7. Se vocês observarem, o livro do Apocalipse, ele traz aqui 7 referências às palavras bem-aventurado. 7 referências também à vinda iminente de Cristo, 7 referências à palavra de Deus, 7 referências ao Deus Todo-Poderoso. Fora isso, nós temos aqui 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e também temos 7 igrejas. Se não bastasse, nós ainda temos a estrutura do livro, ele foi feito em 7 grandes paralelos ou 7 seções. O livro do Apocalipse, ele não foi feito assim de uma forma cronológica, linear, como nós temos nos outros livros. Ou seja, um livro que começa ali a história sendo contada no capítulo 1 e aqui no caso vai terminar lá no capítulo 22. Aquela história linear, não é assim. Ele foi escrito de uma forma circular. Então nós temos aqui 7 seções, 7 paralelos. Por exemplo, capítulo 1 ao 3 é um. O 4 ao 7, o 8 ao 11, 12 a 14, 15 a 16, 17 a 19 e o 20 até o 22. De maneira, então, que nós temos nesses 7 paralelos ou 7 seções uma única história sendo contada.
Uma história única sendo contada e sendo repetida 7 vezes para que haja memorização do povo de Deus. E que história é essa? É a história de Cristo. É a história da primeira vinda de Jesus Cristo e os eventos concernentes ao século I da era cristã e a história da segunda vinda dele. Tanto as coisas que sucedem, quanto também, ou seja, as que precedem e as que sucedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o autor do livro aqui, João, cheio do Espírito Santo, ele vai nos contando com muita criatividade, utilizando aqui os simbolismos característicos da literatura apocalíptica, essa história. E à medida que a gente vai avançando dentro dessas sessões do livro do Apocalipse, ele vai trazendo algumas nuances novas. Então, nós não temos, por exemplo, na primeira sessão, a história sendo contada e na segunda sessão ela vai ser contada da mesma forma. Não é assim. Por isso que alguns intérpretes chamam o Apocalipse, dentro da sua estrutura, de paralelismo progressivo, porque são paralelos e vai tendo uma progressão das informações. De maneira que quando nós chegarmos lá na última parte do livro, do 20 ao 22, nós teremos então a história completa, todo o quadro desta história do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando nós chegamos aqui, nesse texto de hoje, no capítulo 3, versículo 14, até o versículo 21, nós estamos no final da primeira sessão do livro do Apocalipse, que começou lá no capítulo 1 e termina aqui no capítulo de número 3, e que tem uma temática, não apenas a temática do capítulo 3, mas a temática desta sessão como um todo, que é Cristo e as 7 igrejas. Que é o Cristo que anda na sua igreja, que conhece a obra ou as obras de todo o povo de Deus. Veja que várias coisas nós já vimos até então. Nós já vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele repreendeu a igreja, ele exortou, admoestou, consolou a igreja. Ele também elogiou a sua igreja em vários momentos, porque é aquele que vê tudo, que sabe todas as coisas. E dentro desse texto de hoje, meus irmãos, nós veremos então o que o Senhor tem a falar, ou o que Ele falou à igreja de Laodiceia. Qual foi a mensagem que o Senhor trouxe? Lembre que nós já falamos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Agora Jesus, ele trouxe uma palavra para aquela igreja de Laodiceia. Vamos entender um pouquinho o contexto dessa cidade de Laodiceia, aonde tinha uma igreja ali, a igreja em Laodiceia. Laodiceia, meus irmãos, era uma cidade ali do sudoeste da Frígia, ali na província romana da Ásia. Foi fundada pelo Seleucida Antíoco II, no século 3 a.C. Ele deu o nome a essa cidade aqui, o nome é em homenagem à sua esposa chamada de Laodice. Então, em homenagem a ela, é que ele deu, então, esse nome, que ganhou o nome, então, de Laodiceia. Essa cidade era uma cidade muito rica, pomposa. Eles se gabavam de várias coisas que eles tinham. Sabe aquele povo que ficava se gabando das coisas que eles tinham, se vangloriando? Essa era a cidade de Laodiceia. No mínimo 3 coisas eles faziam questão ali de ostentar. A primeira é que eles tinham ali um grande centro bancário naquela época. Tinham também ali uma famosa indústria, um famoso comércio têxtil, aonde eles produziam uma lã negra, que era muito cobiçada por muitas pessoas daquela época. E também eles se gabavam porque, a nível de medicina, eles eram avançados para aquela época. Eles produziam um colírio que muitas pessoas iam atrás ali para descobrirem e para se apropriarem daquele colírio. Eu estava fazendo uma pesquisa e vi que várias obras seculares falam desse colírio que era produzido aqui em Laodiceia. E fora isso, meus irmãos, eles se intitulavam como autossuficientes. Por quê? Houve um terremoto que, bem dizer, devastou
essa cidade de Laodiceia. Mas só que eles conseguiram reconstruir a sua cidade e sem ter a ajuda externa. Não contaram com a ajuda do imperador. Então, todas essas coisas, esse mercado têxtil, esse avanço na medicina e esse centro bancário, mais eles terem se reconstruído, fez com que esse povo se tornasse um povo metido, um povo arrogante, um povo soberbo, um povo autossuficiente. E Jesus Cristo, então, ele pega e escreve esta carta e manda pelo seu servo à igreja dele que estava lá nesta região. E esta igreja, meus irmãos, de todas as outras, ela recebe a maior reprimenda da parte de Jesus Cristo. Digamos assim, a maior dura, severa, veemente da parte de Jesus Cristo a todas as igrejas da Ásia, quem recebeu foi a igreja de Laodiceia. Não houve nenhuma que recebeu uma crítica tão severa de Jesus Cristo como essa igreja. Mas, ao mesmo tempo, é a igreja que recebe a maior declaração de amor da parte de Jesus Cristo. Veja que questão paradoxal. Ao mesmo tempo que estava notório o pecado daquele povo, as críticas que Jesus, que vê tudo, estava fazendo para eles, mas ao mesmo tempo é a igreja que vai receber a maior declaração de graça, de amor da parte de Jesus Cristo. É aquilo que Joe Hickman, ele fala que a Bíblia trabalha muito com esses paradoxos. Ela te estica para um lado, estica para o outro, quase que arrebentando você. Ora, ela fala da soberania divina e te estica para um lado, mas daqui a pouco vai falar sobre a responsabilidade humana. Então, é sempre falando de uma coisa e falando de outra. Quando eu estava meditando nesse texto, um outro texto que me veio à baila, que tem a ver com todos nós, é as críticas também veementes e severas que o apóstolo Paulo faz à igreja. Ou melhor, o apóstolo Paulo faz àqueles que não são igreja. Quando ele lança todo tipo de crítica e fala que nós somos indesculpáveis por causa do nosso pecado, ele denuncia todos e fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando ele chega lá no capítulo 5, no versículo 20, ele diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então essa era a situação de Laodiceia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora vejam, irmãos, que a esta igreja, com muitos pecados, o Senhor Jesus Cristo, ele vai se revelar a ela através de 3 títulos. Olhe para o versículo de número 14. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus se revela aqui para esta igreja dizendo: eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu sou o princípio da criação de Deus. Eu estava falando com os meus irmãos hoje de manhã. Eu não sei se você já fez isto, mas eu quero recomendar, sugerir aqui de púlpito que o faça. Que você pegue lá do capítulo de número 1, pegue sua Bíblia depois e vai ali anotando, marcando ou escrevendo em algum local os títulos que são revelados aqui acerca de Cristo. Você vai ficar deslumbrado. É um deleite cristológico, são muitas coisas acerca de Cristo. Só para você ter uma ideia, até aqui, até nesse texto, veja como Jesus se revelou. Se revelou como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, o filho do homem, o primeiro e o último, o que tem a espada afiada, o que tem olhos como fogo, que tem o Espírito Santo e que detém os pastores em suas mãos, aquele que é o santo, o verdadeiro, o que abre e ninguém fecha, e agora ele se revela como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação. O que significa isso, irmãos? O que significa Amém, testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação? Primeiramente, vejamos aqui Amém. Amém, como diz David Chilton, um comentarista bíblico, é uma palavra muito conhecida de todos nós.
Não é verdade? Amém, é habitual. Nós falamos amém quando a gente declara um credo cristão, e no final a gente amém. Diante de uma música dessa maravilhosa que a gente está exaltando Cristo, aleluia, louvado seja o Senhor, como que a gente termina? Amém, assim seja. E em nossas orações, nós aprendemos escrituristicamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos orar no nome dEle, e no final o que a gente fala? Amém. Só que quando a gente estuda, meus irmãos, a teologia bíblica, principalmente a teologia pactual, nós descobrimos que a palavra amém, ela tem uma força bem maior do que eu acredito que uma grande parcela de nós sabemos. Amém é muito mais profundo do que isso. Para nós entendermos, nós temos que ir, você não precisa abrir as escrituras agora nesse capítulo, mas depois você dê uma olhada lá em Números, capítulo de número 5. O que acontece em Números, capítulo 5? Vamos supor que um homem, ele fosse traído pela sua mulher, mas ele não tinha provas, ele não viu, ele não pegou no flagrante, e também ele não tinha testemunha sobre aquilo, mas ele estava tomado por ciúmes. Então o que ele fazia? Ele pegava a esposa, levava a sua esposa até o sacerdote, e ali ele levava uma oferta, que era chamada de oferta de manjares de ciúmes. O sacerdote pegaria aquela oferta, pegaria uma vasilha ou um vaso de barro, colocaria uma água santa dentro daquele vaso e chamaria aquela mulher e diria para ela: veja bem, se você traiu o seu marido, se você foi infiel a ele, quando você tomar esta água amarga, essa água vai inchar o seu ventre. Essa água vai lhe trazer maldição, essa água vai denunciar o seu pecado, e a ira de Deus vai cair sobre você, e você será maldita de Deus no meio do povo. Quando então o sacerdote falava isso, a mulher então dizia: amém, amém, ou seja, assim seja, ou então eu juro que eu não fiz isso. Então depois ela pegava e tomava aquela água que era chamada de água amarga. Então, tendo ela cometido aquele delito, automaticamente a maldição pela quebra do pacto cairia sobre ela, e todos veriam aquela mulher como uma maldita perante o povo. Você consegue entender por que Jesus Cristo se identificou à igreja de Laodiceia como o amém? Sabe por quê, meus irmãos? Porque, de certa maneira, todos nós nos identificamos com aquelas mulheres adúlteras lá do Antigo Testamento, porque nós também quebramos a lei de Deus, nós também pecamos assim como elas, mas Cristo, que é o nosso substituto, que é o vigário de Deus, que é o nosso representante, o cabeça federal, aquilo que era para cair sobre nós, a maldição da quebra do pacto, caiu sobre Jesus Cristo. Por isso que ele está se identificando àquela igreja, uma das piores, ou se não for a pior igreja daquela época, já dizendo graciosamente para eles: eu sou o amém. A ira caiu sobre mim, a maldição caiu sobre mim, sobre Cristo. Será que hoje, na Páscoa, que nós estamos nos lembrando da ressurreição de Cristo, como fazemos todo domingo, quem é que bradou naquela cruz? Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonastes? A ira caiu sobre quem? Caiu sobre ele, sem ele merecer nada. Por quê? Porque nós quebramos a lei, mas ele é o nosso substituto. É o Cordeiro Pascal, é aquele que morreu no nosso lugar, e Jesus está se identificando a essa igreja como o amém. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados irmãos? Por pior que seja o teu pecado, o nosso pecado, por mais agravante que o seja, o Senhor é gracioso e Ele tem poder para te perdoar. O amém é aquele que perdoa. E veja, mais uma vez eu repito, ele está falando isso para uma igreja ruim. Agora, em segundo lugar, Jesus se identifica também não somente como amém, mas também como a testemunha fiel e verdadeira.
Podemos dizer que, se por um lado, Jesus Cristo ele foi passivo, simplesmente a maldição, o juízo caiu sobre ele, porque ele nos representou, ele foi levado como uma ovelha muda perante os tosqueadores sem nada a falar. Por outro lado, meus irmãos, Jesus Cristo ele foi ativo. Ele não somente foi passivo, porque ele é a fiel e verdadeira testemunha, é a testemunha fiel e verdadeira do Senhor. Podemos também trazer essa analogia, que Cristo é aquele que quando diz amém, amém, ele o diz verdadeiramente, porque foi ele que cumpriu a lei, foi ele que viveu uma vida reta, da sua boca nunca saiu uma palavra mentirosa. Ninguém, meus queridos irmãos, ninguém nunca pôde acusá-lo de nenhum erro. Se não me falha a memória, lá em João capítulo de número 8, Jesus vira para aquela turba de judeus e diz: qual de vós pode me acusar de algum pecado? E ninguém pôde acusar Jesus Cristo até hoje. Quantos críticos do cristianismo estão por aí? Mas ninguém pode falar nada. Por quê? Porque ele é o amém, porque ele é a testemunha fiel e verdadeira. De maneira então, meus irmãos, que o nosso amém dentro da liturgia do culto deve ser o reconhecimento de que a nossa salvação depende completamente do nosso Senhor Jesus Cristo. E a ira dele não caiu sobre nós, mas sobre nós vem a justiça de Deus, sobre nós vem a salvação. Por isso que cantamos aleluia, glória ao nosso Deus. Mas Jesus também se revela como aquele que é o princípio da criação de Deus. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Com isso, Jesus Cristo está dizendo que ele é o princípio de todas as coisas, que tudo veio por meio dele e que ele é aquele que rege providencialmente todas elas. O apóstolo Paulo, ele resume tudo isso lá em Colossenses 1, 15 a 18, quando ele diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as invisíveis e as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Esse é o Jesus que se revela àquela igreja. Agora, meus irmãos, pasmem. Esse Cristo, que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, que é o princípio da criação de Deus, ele vai dizer para aquela igreja: eu tenho alguma coisa contra vocês. Já pensou? Uma coisa é você ter algo com um homem. Você ter alguma briga que já não deveria, mas com alguma pessoa que é igual a você, que o máximo que pode fazer é tocar no teu corpo, mas não tem poder para tocar na tua alma. Agora, outra coisa é depois dele se revelar desta maneira, ele falar que ele tem alguma coisa contra aquele povo. E o que ele vai falar? Olhe para o versículo 15. Jesus diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu conheço as tuas obras. Você não é frio nem quente, você é morno. Muitas pessoas já pegaram esse texto aqui e interpretaram, inclusive muitos presbiterianos, de uma forma que trata sobre um fervor espiritual. Ou seja, o que é frio e o que é quente? Frio é aquela pessoa que estuda muito, de repente foi para o seminário, todo mundo falava: não vai para o seminário, no seminário você vai ficar frio, você vai deixar de orar, sabe, todas aquelas coisas. Então, muitos pensam que frio seria isso. E o quente? Quente é o pentecostal, né? O cheio do Espírito, né? Mas, meus irmãos,
eu acredito que não é sobre isso que Cristo está falando. Sabe por quê? Se frio é uma coisa ruim, é só academicismo, mas falta de piedade, então Jesus Cristo está referendando ser frio. Porque ele falou, quem dera, ou seja, era melhor você ser frio do que você ser morno. Então quer dizer que Jesus está falando, olha, seja assim, simplesmente um intelectual e nada mais do que isso? Não. Para nós entendermos essa passagem, a gente tem que entender o contexto daquela época. Isso aqui é muito interessante. Laodiceia ficava próximo a duas outras cidades, que é a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. Hierápolis era conhecido pelas águas termais, mais ou menos como se fosse ali Caldas Novas. Sabe, água quente, que tinha também algumas substâncias que eles usavam até de uma forma medicinal. Então, muita gente utilizava aquelas águas, e aquelas águas tinham uma certa utilidade. Já as águas de Colossos eram águas refrescantes, águas geladas, águas frias. Então, ambas, tanto a água de Hierápolis e de Colossos, tinha serventia, tinha utilidade. Só que a água que chegava em Laodiceia era uma água morna, que não servia nem para beber. Era uma água que não tinha os efeitos de Hierápolis e não tinha o efeito de Colossos. E tanto que muitas pessoas que a tomavam acabavam vomitando. Não era uma água potável, era uma água que trazia náusea. Então Jesus está pegando aqui esse contexto histórico para falar para a sua igreja o seguinte: vocês, assim como a água de Hierápolis e a água lá de Colosso, que são boa, a água que chega para vocês é ruim, é inútil, é sem serventia, assim tem sido vocês na sociedade. Quem dera, daí você entende, quem dera você fosse frio, tivesse uma utilidade de ser refrescante, ou quem dera você fosse quente, tivesse lá aqueles aspectos medicinais, mas nenhuma coisa ou outra você tem, ou seja, vocês são inúteis, vocês não estão servindo para nada. Provavelmente Jesus Cristo estava aqui falando para eles, vocês não estão se comportando como igreja, vocês não estão tendo serventia, não estão sendo luz, não estão sendo sal, não estão dando testemunho dentro da sociedade. Assim tem sido a situação de vocês. Vocês têm sido iguais a todos os outros. E olha o que Jesus Cristo fala no versículo de número 15, ou melhor, versículo 16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, a igreja de Laodiceia trouxe náuseas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou ao ponto de vomitar vocês. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? A reflexão que eu vejo dessa passagem bíblica é qual é o papel de uma igreja na sociedade. Quando é que uma igreja ela se torna relevante em uma sociedade? Porque essa igreja que era inútil, não estavam fazendo o papel de ser igreja. Sabe qual é o papel de uma igreja que é relevante na sociedade? Primeiro a gente tem aquele que é o básico, que é o ide por todo mundo, ou seja, enquanto você está indo no caminho, você evangeliza, você discipula e batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Uma igreja que deixa de fazer isso, ela está perdendo a sua serventia. Mas não é somente isso. Uma igreja relevante em uma sociedade, ela entende, os membros da igreja, qual foi a vocação ou o chamado. Deus te chamou para quê? Primeiramente a gente sabe que é para ser filho dele, representá-lo aqui nessa terra, mas dentro da sua vocação, é sabido por todos nós que a vocação sagrada não é somente a pastoral. Deus te chamou para ser um músico, Deus te chamou para ser o quê? Para ser um pedreiro, para ser um pintor, para ser um engenheiro, para ser um arquiteto, um advogado, um médico. Faça-o tudo para a glória de Deus. E fazendo isso, você estará trazendo uma relevância do cristianismo na sociedade. É um cristianismo que impacta o mundo. É como Lutero disse para um jovem
que era engraxate, ele se converteu e virou para Lutero e falou: Senhor Lutero, e agora? O que eu faço? Eu acho que ele esperava que ele dissesse assim: olha, agora você vai ser um diácono, você vai ser um presbítero, você vai fazer isso ou aquilo. Ele: não, olha, continue vendendo sapato, faça-o, os melhores sapatos e venda-os pelo preço mais justo. Fazendo isto, você estará glorificando o nome do Senhor. É uma igreja relevante na sociedade, é uma igreja que tem influência na música, nas artes, na política, em todas as áreas. Estava comentando hoje cedo com os irmãos que outrora os nossos irmãos mais antigos, com músicas e hinos maravilhosos e várias canções belíssimas, que chegam até hoje para nós, quando eles terminavam essas músicas, eles terminavam com a sigla SDG, que significa somente a Deus a glória. Então compunham para a glória de Deus. Irmãos, às vezes eu penso que dentro da própria IPB, e entenda aqui o que eu vou falar por profeta, às vezes falta um pouco o profeta de Deus hoje. Não é profeta, eu entendo que não tem mais profeta, que ficou lá no antigo, assim também como o apóstolo, mas falta uma voz profética bíblica que denuncie as coisas que estão acontecendo hoje, que denuncie a política, que coloque temor no meio dessas pessoas, assim como foi feito na época da Reforma, assim como Lutero, como Calvino, homens que influenciaram, que colocaram aquele mundo de cabeça para baixo. É uma igreja que é relevante, mas essa igreja aqui, como que eles estavam vivendo? Olha só, eu estou falando o que é esperado de uma igreja. Agora, vejam a ótica da igreja de Laodiceia. Olhe para o versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Estou rico. A mesma riqueza que eles tinham material, eles também levaram essa ideia para dentro da igreja. Eu não preciso, eu sou autossuficiente, eu tenho todas as coisas. Então era uma igreja arrogante, petulante, uma igreja que era autossuficiente, meus irmãos. Que triste uma igreja nesse sentido. Mas vejam que o nosso Senhor, ele vai falar de fato quem eles eram. Olhe para o verso 18. Ou melhor, 17, pois dize, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí o Senhor diz, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a sua situação. Uma coisa é como nós nos vemos, outra coisa é como Deus nos vê. Uma coisa é como nós nos avaliamos, e outra coisa é como Deus nos avalia à luz das Sagradas Escrituras. Essa igreja que pensava que era alguma coisa, Jesus vira a mesa diante deles e fala, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nu. Essa é a situação de vocês. Meus irmãos, sabia que todos nós estamos sujeitos também a passarmos por isso? Isso aqui não é um livro que simplesmente está contando de um passado que também não pode acontecer isso conosco. Estas mensagens são deixadas para que a gente se aperceba disto e tome cuidado para que isso não aconteça conosco. Como é que uma igreja se torna autossuficiente? Quando é que uma igreja ela começa a entrar em uma soberba? Eu listei aqui alguns passos que eu acredito que pode acontecer. Primeiro, quando a igreja deixa de orar. Quando as pessoas deixam de orar. Pastor, não tem nada que está falando aqui sobre oração. Tá, você não consegue entender que um povo que é autossuficiente, que acha que não precisa de ninguém, inclusive de Deus, é porque não ora? Porque se orasse, teria humildade. Se orasse, entenderia que é limitado, que a sua mão não consegue alcançar tudo. Mas essa igreja aqui, provavelmente não oravam, provavelmente deixaram de ler as instruções de Deus nas Sagradas Escrituras, de cultivar conversas santas, de congregar, de atentar para os elementos de culto, principalmente para a pregação da palavra. Será que eles estavam ouvindo a palavra? Será que eles estavam meditando nas Sagradas Escrituras? E quando estas coisas vão acontecendo, sabe onde é que vai levar? Aí sim, um esfriamento espiritual.
é a hora que vai levar a esse tipo de situação. Agora, pastor, eu estou vivendo isso, eu estou distante, eu tenho analisado, o Espírito tem mostrado isso para mim, que eu estou vivendo esse tipo de situação. Então, o que fazer? Qual é a atitude que nós devemos tomar? A Bíblia vai mostrar. O verso 18 diz, aqui é graça, versículo de número 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Interessante que, mais uma vez, Jesus ele pega o contexto daquela época. É como as pessoas lá no mercado vendendo as coisas. Nós temos aqui as melhores lãs, venham comprar conosco. E aí Jesus vira para eles e fala bem assim, olha, eu aconselho, tá, que você compre de mim. Compre de mim, pois eu tenho algo para dar para você. E aí pode ser que a gente diga bem assim, mas Senhor, o Senhor já disse aqui que essas pessoas são pobres, essas pessoas são miseráveis, então como que elas vão comprar alguma coisa? Esse texto aqui, meus irmãos, é um eco lá de Isaías, capítulo 55, versículo de número 2, que diz, todos vós os que tendes sede, vinde às águas e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. O Senhor tem algo para nos dar que nós não podemos comprar. O Deus que exorta, o Deus que chama atenção, é o Deus que ama a igreja. É o Deus que é rico em graça. Veja que nós temos aqui, mais uma vez, eu os lembro, uma carta dura. Vocês são cegos, pobres, nu, miseráveis, mas ao mesmo tempo é uma carta cheia de graça. Vejam que os passos da graça de Deus, acompanhem comigo. Primeiro, ele disse que ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que ele estava dizendo para aquela igreja? Apesar de tudo isto, a maldição de vocês caiu sobre mim. Conscientizem-se disto, se arrependam dos seus pecados e voltem-se para mim. Veja também que ele se revela, meus irmãos, dizendo lá no versículo 16, olhe para o verso 16, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele ainda não vomitou, estava a ponto de realizar isso. Então, o Deus que poderia realizar isto, como nós vimos na leitura oficial dessa noite lá em Levíticos, ele não realizou isso. Estou a ponto, isso é graça. É graça de Deus, é oportunidade de arrependimento, é oportunidade de parar, de refletir aonde errou. Agora, vejam que nós temos também um texto que é graça pura. O versículo de número 19 diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sabe por que o Senhor chama a nossa atenção, nos repreende? Muitas das vezes usa os oficiais da igreja para disciplinar, e nós estamos sujeitos a sermos disciplinados, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor, Ele tem uma obra de nos fazer parecidos com o seu Filho. E Ele não nos deixa andarmos de qualquer maneira. O texto diz, sê pois zeloso e arrepende-te. E aí o verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você já deve ter ouvido esse texto aqui várias vezes. Principalmente, acredito que sim, em campanhas evangelísticas. Nós vemos pessoas, às vezes, fazendo missões ou evangelizando nas ruas com uma blusa. Eis que estou à porta e bato. Não são poucos os intérpretes que pegam esse texto para aplicá-lo dentro de uma campanha evangelística. Seria mais ou menos assim, o Senhor Jesus,
Ele está batendo no coração daquele que não é convertido e falando: abra o coração, eu quero entrar aí, eu quero cear com você, eu quero ter uma intimidade com você. Meu irmão, isso nunca esteve tão longe da verdade. Jesus não está batendo no coração de ninguém, implorando para uma pessoa abrir. Ele já se revelou como um amém, como a fiel testemunha verdadeira, como o princípio da criação. Ele não implora para abrir o coração de ninguém. Se ele quiser salvar, ele salva. Mas aqui não é um texto evangelístico, aqui é um texto para a igreja. Ele está falando para aquela igreja lá naquela época, como se fosse assim: olha, vocês estão vivendo de uma maneira que não estão reconhecendo o meu senhorio. E eu estou batendo as portas, chamando a atenção de vocês para que vocês se arrependam. Você consegue entender que quando você pega um texto dentro do contexto, muda tudo? Não tem nada a ver de uma chamada evangelística, é uma chamada de atenção para a igreja. Eu estou batendo, mas vocês estão me desconsiderando, vocês estão desrespeitando-me. Estou batendo a porta do teu coração. E é interessante, meus irmãos, que com o descrente não tem essa conversa do Senhor falar e ele ouvir, mas com o crente não. Deus bate, Deus fala, e o povo de Deus ouve. Aqueles textos que falam que o homem natural não compreende as Escrituras porque não pode entendê-las, pois elas se discernem espiritualmente, é para aquele que não é regenerado. Mas se você é regenerado, você ouve a voz de Deus. O Senhor fala contigo nas Escrituras, você tem o Espírito Santo de Deus. E se nessa noite, meu querido irmão, esse texto está falando contigo de alguma falta, de algum erro, em nome de Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, seja zeloso. O Senhor Jesus Cristo está batendo a porta do teu coração, está falando contigo, crente. Agora, para terminar, veja o versículo de número 21. Ao vencedor, ou seja, aquele que ouvir o chamado de Cristo e se arrepender, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Nós temos aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, pois são cenas dos próximos capítulos, literalmente, mas dê uma olhadinha rapidamente no versículo de número 4 do capítulo 4, que é um texto que vai falar aonde João, ele vai lá no céu, ele tem uma visão do Senhor, o Senhor assentado sobre um trono, e diz aí o versículo 4, que lá no céu, aonde o Senhor está, ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quando ele está falando aqui sobre 24, ele está totalizando todo o povo de Deus, desde o período do Antigo Testamento ao Novo, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Ou seja, ele não quer que você entenda isso literalmente, que tem 12 tronos onde vão estar sentados ali os 12, mas ele está pegando ali esse 12 vezes 2, que vai dar esse 24, para falar da totalidade do povo de Deus. Aqueles que perseverarem com o Senhor estarão reinando com Ele para sempre. Essa é a promessa, não de um político, não uma promessa de homem, mas é a promessa do Deus homem, do Deus verdadeiro. E aí ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem esse ouvido espiritual, porque você tem o Espírito Santo, você está entendendo que Deus está falando contigo. Concluindo, meus irmãos, eu concluo esse texto dizendo que nós estamos diante de um texto cheio de graves denúncias, mas também um texto cheio de graça de Deus. Há graça suficiente para todos nós. Há perdão do Senhor para todos nós. Seja qual for o ato que você cometeu, por mais grave que seja, se arrependa, meu querido irmão. A última das cartas às igrejas não termina, perdoe-me o termo, passando pano no pecado. Não é porque há muita graça que você vai viver no pecado, não é isso.
mas é uma carta que fala do pecado, mas ao mesmo tempo fala desse amor, desse zelo de Deus conosco. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Senhor soberano, Tu que és o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ah, Senhor, nós ficamos admirados com a Tua palavra, com a grandeza do Teu ser, com esses títulos cristológicos que falam tão profundamente conosco. Deus, fale, Senhor, profundamente aos corações dos meus amados e queridos irmãos, que eles possam, Deus, essa é a minha oração, ter entendido esse texto, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Faça, Deus querido, que a gente reconheça verdadeiramente quem Cristo é, e que esse reconhecimento leve-nos a uma mudança de vida, a uma mudança de postura, a arrependimento, a uma vida transformada. Fala com a Tua igreja, Deus querido, com esse meu irmão, a minha irmã, que está me ouvindo neste momento, que seja um particular, Senhor, que nesse momento seja o Senhor falando com ele, e ele entendendo, e a Tua graça sendo transbordada, em nome de Cristo Jesus, Deus. Amém. Amém? Amém. Se coloque de pé, vamos.